E aí, jovens, vamos falar agora um pouco a respeito do gráfico da função quadrática, da parábola, como é que a gente esboça o gráfico dessa função e como achar os sinais dos parâmetros A, B e C a partir de um gráfico dado. Tá? Então, primeiro, a gente tem a possibilidade do A ser positivo e do A ser negativo. A sendo positivo, eu vou ter sempre a concavidade voltada para cima, e o A sendo negativo, eu vou ter sempre a concavidade voltada para baixo. Então, A positivo e delta positivo. O que o delta significa, o discriminante? A quantidade de raízes reais, ou seja, a quantidade de raízes gráficas que eu vou ter. Delta positivo, eu tenho duas raízes. Concavidade para cima, duas raízes, significa que vai cruzar com o eixo X duas vezes. Podia estar mais para a esquerda, mais para a direita, podia estar em qualquer lugar, o importante é que eu tenho as duas raízes. A positivo e delta positivo, eu tenho duas raízes com cavidade para cima. A negativo e delta positivo, eu tenho duas raízes e concavidade para baixo. A positivo e delta igual a zero. Delta igual a zero significa que tem duas raízes, só que elas são iguais. Ou seja, no gráfico eu tenho uma raiz só. Então é quando o gráfico dá só uma encostadinha no eixo X. Note que no meu exemplo aqui, as duas raízes são positivas, mas podiam ser negativas também, não tem problema. Essa parábola podia estar deslocada mais para a esquerda ou até mais para a direita. Mesma coisa aqui, ó, A negativo com cavidade para baixo, delta igual a zero com cavidade para baixo também, ó, com cavidade para baixo, uma única raiz. A negativo e delta negativo. Delta negativo significa não possui raízes reais. A negativo significa concavidade para baixo. Concavidade para baixo sem raízes reais está aqui. A positivo com delta negativo. A positivo com delta negativo, com cavidade para cima, só que sem raízes. Lembrando, o parâmetro A eu sei pela concavidade para cima ou para baixo. E o parâmetro C? O parâmetro C é onde a nossa parábola encontra o eixo Y. Então, o parâmetro C é bem fácil de encontrar. Ó. Nesse primeiro exemplo, ele está para baixo do zero, ele é negativo. Nesse exemplo aqui, ele está para cima do zero, ele é positivo. Nesse daqui, ele também é positivo, está para cima do zero. Nesse daqui, ele é negativo, está para baixo do zero. Nesse daqui, o parâmetro C é positivo, está para cima do zero. E nesse, ele é negativo, está para baixo do zero. Então, o C é simplesmente onde cruza o eixo Y. O C é fácil de encontrar. E o parâmetro B? O parâmetro B também é simples de encontrar. E o B? O B a gente tem aqui todas as possibilidades de gráfico. Para encontrar o parâmetro B, é só observar como que a parábola cruza o eixo Y. Como? Como assim como? Nesse primeiro exemplo, a parábola está cruzando o eixo Y subindo. Ó. Ela cruzou o eixo Y subindo. Nesse exemplo aqui, ó, A positivo, A negativo, só que ela também cruzou o eixo Y subindo. Note, da esquerda para a direita. Eu preciso só do eixo Y. Como é que ela cruzou da esquerda para a direita? Cruzou subindo. É sinal que o B é positivo. Então, o B é positivo. Nesse segundo caso aqui, tanto para o A positivo quanto para o A negativo, a parábola vai cruzar o eixo Y descendo. Então, observa que ela cruzou descendo, assim como aqui também ela cruzou o eixo Y descendo. Então, nessas duas aqui, eu tenho B negativo. Então, observa, A positivo e B negativo, A negativo e B negativo. E nesse último caso, quando ela não cruza nem subindo, nem descendo, ou seja, quando o vértice da parábola está em cima do eixo Y, é porque o B é zero. Com isso, eu te expliquei os três parâmetros. Parâmetro A, concavidade para cima ou para baixo. Parâmetro C, onde cruza o eixo Y. Sim, toda a parábola, toda a função quadrática de domínio real sempre vai cruzar com o eixo Y em algum lugar, mesmo que no desenho não pareça. E o parâmetro B é como cruza. Se cruza subindo, se cruza descendo ou se cruza nem subindo nem descendo. É assim que a gente encontra os três parâmetros A, B e C. Valeu!